Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 19, 7 al 10, versículo 7 ao 10, onde disse da seguinte maneira: Gocémonos e alegremos-nos regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e limpo e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Porque o linho fino são as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o mistério das bodas do Cordeiro. Podem sentar-se, tenham bondade. O mistério das bodas sempre é o mistério da união de um homem e uma mulher que se amam e se unem em matrimônio. E agora podemos ver que o matrimônio de um homem e de uma mulher é tipo e figura das bodas do Cordeiro. Porque o homem representa Cristo e a mulher representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, temos os tipos e figuras das bodas do Cordeiro, ou seja, da união de Cristo com sua igreja. E temos, por exemplo, a união de José com sua esposa, a qual era uma gentia, e o qual é tipo e figura de Cristo e sua igreja. Porque sempre na Bíblia, mulheres representam igrejas. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada em mulheres que foram escolhidas por Deus em diferentes tempos para representar a Igreja de Jesus Cristo. E aqui, a Zenate, a qual se tornou a esposa de José quando José subiu ao trono do faraó para ser o segundo no império do faraó. Vejam vocês, a Zenate se torna tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
e tiveram dois filhos, os quais foram Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, os quais foram abençoados por Jacó quando José os levou diante da presença de Jacó, antes da morte de Jacó, quando já estava perto da sua morte. E José os apresentou a Jacó, um à direita de José, ou seja, Efraim, e o outro à esquerda de José, Manassés. José colocou, vejam vocês, à sua direita, o mais novo, e colocou à sua esquerda o mais velho. E assim os levou diante de Jacó. E diante de Jacó, Manassés ficava à direita de Jacó e Efraim ficava à esquerda. Mas vejam vocês, aqui há um mistério. Encontramos que quando Jacó foi abençoar, colocou a mão direita onde José tinha sua mão direita, ou seja, colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. E depois colocou sua mão esquerda sobre onde José tinha sua mão esquerda, ou seja, sobre Manassés. E assim, nesta forma de cruz, lançou a bênção primeiro sobre Efraim e depois sobre Manassés. E agora vejam vocês como a bênção que correspondia ao povo hebreu, que é o maior, o mais velho, por nascimento, ou seja, que o Israel terreno, o povo hebreu, é o primeiro que nasceu como nação. E depois esteve nascendo o Israel celestial de era em era. Esteve nascendo Efraim de era em era. E agora vejam como Manassés representa o povo hebreu e Efraim representa a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo. E a bênção da primogenitura que Jacó tinha, vejam vocês, a colocou sobre Efraim. E depois que abençoou Efraim, depois abençoou Manassés. Encontramos nesta bênção da primogenitura, porque a bênção da primogenitura vinha para o primogênito, e por essa causa o primeiro que tinha que ser abençoado era quem? O primogênito. E Jacó, fazendo isto nesta forma, estava fazendo o mesmo que foi feito com ele quando Isaac, seu pai, abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. E agora, vejam vocês como a bênção da primogenitura passou de Abraão a Isaac, de Isaac passou a Jacó, e agora vejam como se passa esta bênção da primogenitura a José. Porque, mesmo que aparentemente José não é o primogênito de Jacó, aparentemente não é, mas sim o é. Como pode ser possível que ao nascer depois dos seus irmãos, José seja o primogênito? Vamos ver se José é ou não é o primogênito.
para obter esta bênção da primogenitura. Encontramos que Rubem nasceu primeiro que José. Isto é certo. E nasceram também outros irmãos de José antes de José. Mas onde está o mistério? Com quem Jacó se casou? Jacó se casou com Raquel. E encontramos que deram a Leia. Mas Jacó não se casou com Leia, se casou com quem? Com Raquel. E o primeiro filho que Jacó teve por meio da sua esposa Raquel foi quem? José. Agora vejam, com tudo o que Labão fez contra Jacó, com tudo isso, a bênção de Deus permaneceu com Jacó e com o filho primogênito de Jacó, que veio por meio de Raquel. E agora, quando corresponde a Jacó lançar a bênção da primogenitura, primeiramente, vejam vocês, se apresenta quem tinha que receber a bênção da primogenitura, José, e se apresenta com seus filhos, Manassés e Efraim. E porquanto a bênção da primogenitura passa de um ao outro, agora vejam vocês como Jacó vai abençoar José com a bênção da primogenitura. Abençoou José com a bênção da primogenitura, abençoando seus filhos e colocando a destra sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E agora vejam tudo o que aconteceu aqui no capítulo 48 do livro de Gênesis, onde Jacó disse a seu filho José. Vejam vocês, no capítulo 48, versículo 1 em diante, diz: E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Ou seja, que a enfermidade que Jacó tinha já era enfermidade para morrer de um momento a outro. E José toma seus dois filhos para levá-los ao seu pai Jacó, para que os abençoe antes de morrer. E alguém fez saber a Jacó, dizendo: Eis que teu filho José vem a ti. Então se esforçou Israel e se levantou sobre a cama, ou seja, que já estava de cama, doente de cama, já para morrer. E disse a José, Jacó disse a José, e disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei crescer e te multiplicarei e te porei por uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, por herança perpétua. E agora teus dois filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, a terra do Egito, são meus, como Rubem e Simeão.
como Rubem e Simeão serão meus. Agora vejam vocês como estes dois filhos de José vêm fazer parte das tribos de Israel. E José, como tribo, tem duas partes. José, como tribo, tem uma dupla porção, porque a bênção da primogenitura é uma bênção de dupla porção. E agora, vejam vocês como esta dupla porção é distribuída em Efraim e Manassés. Por isso, quando aparecem os filhos de José, Efraim e Manassés, mencionados como tribos, não aparecem o nome de José. Porque quando se diz a tribo de José, se diz Manassés e se diz Efraim. Efraim primeiro e Manassés depois. E agora, por meio da cruz, veio a bênção para José. Por meio da cruz veio a bênção da primogenitura para José, abençoando Jacó, os seus filhos Efraim e Manassés. E agora o mais novo seria maior que o mais velho. E agora vejamos aqui como segue dizendo aqui Jacó. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Ou seja, pelo nome de Efraim ou pelo nome de Manassés. Vindo, pois, eu de Padã Arã, morreu-me Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José respondeu ao seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. E ele disse: peço-te, traz-me-os aqui para que os abençoe. E os olhos de Israel estavam tão carregados de velhice que já não podia ver. E fê-los chegar a ele, e ele lhes beijou e lhes abraçou. E disse Israel a José: não pensava eu ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra. E os tomou José a ambos, Efraim à direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Então Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando assim suas mãos, ou seja, propositalmente, ou seja, que ele sabia o que estava fazendo. Não obstante, Manassés ser o primogênito.
E abençoou a José, veja, e abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja perpetuado neles o meu nome. E o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se sobre grande maneira no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça, ou seja, sobre a cabeça de Manassés. Mas seu pai não quis, e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e será também engrandecido. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência formará multidão de nações. E os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti uma parte mais do que teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Agora podemos ver como Jacó abençoou José, abençoando a Efraim e depois a Manassés. Manassés representa o povo hebreu e Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que da união de José e Asenate vieram estes dois filhos. Asenate também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que vem a bênção da primogenitura, a qual Cristo traz para a sua igreja. E por isso José, representando a Cristo, vejam vocês como, estando entre os gentios, casado com uma mulher gentia, a bênção da primogenitura veio a ele. E agora Cristo trouxe a bênção da primogenitura aos gentios ao vir aos gentios e chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. E com este povo dentre os gentios que ele esteve chamando para o seu nome de era em era, esteve formando sua igreja, os nascidos no reino de Deus, nascidos da água e do Espírito, crentes em Cristo como nosso Salvador, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo. E assim esteve se formando o Efraim espiritual, que são os escolhidos de Deus dentre os gentios.
a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, representada em Efraim. Agora vejam vocês como a bênção da primogenitura está entre os gentios e a bênção para a igreja gentia do Senhor Jesus Cristo é a bênção da primogenitura. Por isso é que do primogênito, de que tem a bênção da primogenitura, que é Efraim, disse aqui que Deus formará multidão de nações. Agora vejam vocês, disse, mas seu irmão menor será maior que ele. Quem é seu irmão mais novo, o irmão menor de Manassés? Pois Efraim. Será maior que ele. Vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, esteve sendo formada, esteve sendo criada por Deus, por Jesus Cristo, e das nações gentias se esteve formando a igreja de Jesus Cristo. E podemos ver que dessa igreja do Senhor Jesus Cristo para o reino milenial e para a eternidade, multidão de nações estarão estabelecidas neste planeta Terra. Assim como no meio do povo hebreu encontramos que dos filhos de Israel Deus formou uma nação. E agora vejam vocês a nação celestial. Com os filhos de Jacó se formaram essas tribos. E com essas tribos se formou a nação hebraica. Com o Israel celestial, Deus está criando uma nova raça de pessoas que terão corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. A nova criação, da qual Cristo é a cabeça, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que Ele é o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. E agora, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo chamada e juntada dentre os gentios de era em era, Ele está criando uma nova raça que viverá neste planeta Terra com corpos eternos e que reinará com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade como reis e sacerdotes. E este povo criado por Cristo, que é o Israel celestial, assim como o Israel terreno foi formado pelos patriarcas, agora vejam vocês, dos patriarcas vieram os filhos dos patriarcas e assim por diante, e se formaram essas tribos que vêm formar a nação hebraica.
E agora por meio dos mensageiros de Jesus Cristo em a sua igreja, de etapa em etapa, foi se formando o Israel celestial. De era em era, podemos dizer que Deus enviou um patriarca, que foi o mensageiro enviado em cada era. E agora, vejam vocês como foi se formando cada grupo de cada era. Por isso, o mensageiro correspondente a cada era será julgado. E depois entrará seu grupo. Ressuscitará o mensageiro com o grupo da sua era no último dia. Porque o líder máximo, através do qual Cristo esteve manifestado em cada era, foi o mensageiro de cada era. Essa foi a pessoa mais importante em cada era. Foi o mensageiro de cada era. Assim como a pessoa mais importante em cada tribo de Israel foi o patriarca, o qual foi a cabeça dessa tribo. E agora, vejam vocês o porquê aparecem sentados sobre 12 tronos. Eles são a cabeça de cada uma dessas tribos. Também aparecem os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo sentados sobre 12 tronos. E quando somamos os 12 tronos dos 12 patriarcas e os 12 tronos dos 12 apóstolos, são os 24 tronos onde estão os 24 anciãos sentados diante de Deus. E agora vejam como João os viu até antes de se cumprir todo esse programa divino. João, podemos dizer que João viu João. Como pôde João ver a João? Quando João viu os 24 anciãos, um desses 24 anciãos era João. João está ali representado em um desses 24 anciãos. E agora, quando João viu o castiçal ou candelabro, ele esteve vendo as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Quando viu cada uma dessas lâmpadas acesas, esta chama acesa em cada uma dessas lâmpadas, ele esteve vendo o mensageiro de cada uma destas eras. Quando João viu essas 7 lâmpadas diante de Deus, no capítulo 4 de Apocalipse, vejam o que João estava vendo ali. Porque estas 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E os 7 Espíritos de Deus são os 7 olhos de Deus ou de Jeová que recorrem toda a terra. Ou seja, são as 7 manifestações do Espírito Santo nos 7 anjos mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, das 7 etapas ou eras da Igreja gentia. Agora vejam como todo o programa divino que Deus realizaria em e com sua igreja, tudo está representado
nestas visões apocalípticas que o apóstolo São João teve e também o profeta Daniel e o profeta Zacarias. E encontramos que na Igreja do Senhor Jesus Cristo e todo o programa que Deus realizaria em e com ela já está representado em tipos e figuras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E nesses tipos e figuras teve feliz cumprimento, o que representou as bodas do Cordeiro. Consequentemente, terá feliz cumprimento a união de Cristo com sua igreja no tempo final. Terá feliz cumprimento a promessa das bodas do Cordeiro com sua igreja. E agora, vejam vocês o importante que é o tipo e figura dado por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por isso é que quando Deus ordenou ao profeta Moisés falar à rocha, na segunda ocasião em que Deus ia produzir água para o povo hebreu por meio da rocha. A rocha, por quanto representa a Cristo, na primeira ocasião em que ia dar água ao povo por meio daquela rocha, Deus havia dito ao profeta Moisés que ferisse a rocha. A feriu e deu água para o povo hebreu. A rocha, sendo Cristo, representa ali a primeira vinda de Cristo, sendo ferido na cruz do Calvário para nos dar água de vida eterna. E assim nos dar seu Espírito como um rio de água de vida para todos nós. Cristo, em uma ocasião, disse, no último dia da festa, em São João, quando esteve ali no templo, no último dia da festa, disse no capítulo 7, versículo 37 ao 39, e no último e grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Agora vejam como Cristo, a rocha, se abriria para dar água de vida eterna, nos dar do seu Espírito Santo, ao crer nele e lavar nossos pecados no sangue de Cristo. E assim, receber o Espírito de Cristo como um rio de água de vida. No dia de Pentecostes, começou o povo a receber como indivíduos o rio de água de vida, o Espírito Santo, e ali nasceram 120 pessoas. Agora, vejam vocês como aquela rocha, sendo ferida por Moisés, representava a primeira vinda de Cristo, sendo ferido na cruz do Calvário, para nos dar a água de vida eterna, o Espírito Santo. E vejam como se cumpriu o tipo e figura. E agora, para a segunda ocasião em que o povo hebreu teve sede, em outro lugar onde se encontravam,
clamaram a Moisés y a Dios, e a Deus, y Moisés estava muito molesto, estava muito aborrecido, muito irado com o povo hebreu. Mas Deus lhe disse: fale à rocha. A rocha representa, recordem, a Cristo. A primeira ocasião em que Deus lhe disse que fosse a rocha e ferisse a rocha, representa a primeira vinda de Cristo, o qual foi ferido na cruz do Calvário. E por isso, Deus disse a Moisés que ferisse a rocha, porque Cristo seria ferido em sua primeira vinda na cruz do Calvário para nos dar a água da vida eterna. Mas para a segunda ocasião, Deus disse a Moisés: fale a rocha. Não disse que ferisse a rocha, mas que falasse a rocha, porque a segunda vinda de Cristo não é para morrer novamente na cruz do Calvário. Não é para morrer novamente e assim nos dar água. E Moisés, cheio de ira contra o povo hebreu, feriu a rocha. E saiu água da rocha. Mas Deus se aborreceu com Moisés, se irou contra Moisés. E esse pecado Deus não perdoou a Moisés. Ele disse: porquanto feriste a rocha, quando eu te disse que falasse a rocha, por isso não entrarás à terra prometida. E Moisés, sendo o mensageiro daquela dispensação, vejam vocês, não pôde entrar à terra prometida porque feriu a rocha. E o que de mal tem que tenha feito como fez na primeira ocasião? Tem muito de mal, porque ali estava se estabelecendo o tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E tinha que ser de acordo com como Deus disse a Moisés. Esse foi o maior erro e o maior pecado que Moisés cometeu. Agora, vejamos aqui no capítulo 20 e versículo 24 de Números, algo que nos convém ver. Números. Isto nos ensina que nas coisas de Deus e para as coisas de Deus temos que ser reverentes e temos que ser respeitosos e não atuar com ira, porque quando uma pessoa atua com ira nas coisas de Deus, vai pecar sempre diante de Deus. E isso aconteceu ao profeta dispensacional Moisés. E era o homem mais manso de todo o povo hebreu. Disse-lhes no capítulo 20, versículo 24. Vamos ver o que diz aqui? Vamos ver capítulo 20, versículo 23. Melhor, vamos ler aqui. E também vamos ler em Deuteronômio 30. Deuteronômio, já o temos.
Deuteronômio 3, também vamos ler. Estes acontecimentos nos dão um ensino muito grande a todos nós, para que nós saibamos que as coisas de Deus é preciso levar a sério e que não podemos ser crianças malcriadas, porque Deus toma em consideração todas estas coisas. E Deus não tem crianças mimadas. Disse Números capítulo 20, versículo 23 em diante diz: E Jeová falou a Moisés e a Arão no monte de Hor, na fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrarás a terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes à minha ordem nas águas de Meribá. Até Arão teve problemas aí. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte de Hor, e despe a Arão das suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e ali morrerá. Não ia morrer porque ficou velho, mas porque foi rebelde com Moisés nas águas de Meribá. E depois aí continua narrando tudo com relação à morte de Arão e o velório que fizeram por 30 dias. Depois, em Deuteronômio capítulo 3, versículos 20. Vamos ver. Aqui Deus le habla al profeta Moisés. Aqui Deus fala ao profeta Moisés. Diz, versículo 18 em diante do capítulo 3 de Deuteronômio, disse: E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós todos os valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Assim está falando aqui há duas tribos que queriam ficar do outro lado, antes de cruzar o Jordão. Queriam aquela terra como herança. Diz: Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que Jeová dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que Jeová vosso Deus lhes dá do outro lado do Jordão. Então voltareis cada um à sua herança que já vos tenho dado. Ordenei também a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos têm visto tudo que Jeová vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará Jeová todos os reinos aos quais tu passarás. Não os temas, disse Moisés a Josué, não os temas, porque Jeová vosso Deus é o que peleja por vós. E ele é quem também peleja por sua igreja. Ou seja, ele é o que peleja também por nós.
Também eu pedi graça a Jeová naquele tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras? Rogo-te que me deixes passar para aquela terra boa que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Vejam como o profeta Moisés se aproxima de Deus, o mais manso, orando a Deus e dando testemunho a Deus das grandezas que Deus tem feito. Havia Deus dado a vitória ao povo hebreu sobre estes reis que estavam antes de cruzar o Jordão. Moisés, com o povo hebreu, os tinha vencido porque Deus era quem tinha pelejado a favor do povo hebreu. E já esse território iam herdar os hebreus. E agora Moisés está dizendo a Deus que ele viu essas obras poderosas que Deus fez, as que acabava de fazer e as que tinha visto e as que Deus tinha feito anterior a essas. E agora Moisés está se aproximando de Deus, dando testemunho da grandeza de Deus, e agora disse: rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra, que esta boa terra que está além do Jordão. Ou seja, eu passo o Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, Jeová indignou-se muito contra mim. Indignou-se muito contra mim, porém Jeová indignou-se muito contra mim por causa de vós. E agora, vejam, Deus, mesmo que sabe que o povo hebreu foi muito perturbador e Moisés se aborreceu com o povo hebreu, Deus não dá por inocente a Moisés. Moisés está jogando a culpa ao povo hebreu, mas nenhuma pessoa pode lançar a culpa em outra pessoa da sua irritação, porque a irritação a tirou de dentro dele, é dele. O que tinha que ter era paciência com o povo e esperar que Deus atuasse. Assim que Deus não dá por inocente a Moisés, mesmo que seja o profeta maior, no meio do povo hebreu. E disse: porém Jeová indignou-se muito contra mim por causa de vós, pelo qual não me ouviu. E me disse Jeová: basta, não me fales mais deste assunto. Não me fale mais desse assunto de você passar ao outro lado do Jordão. Por quê? Porque Deus já disse: não passarás. E não passarás. Não passarás por esta razão. Porque não me honraste nas águas lá, mas que glorificaste a ti mesmo. Feriste a rocha, e ali Moisés rompeu o tipo e figura perfeito da segunda vinda de Cristo. Se Moisés fala a rocha, Deus disse que ia dar água, porque a segunda vinda de Cristo é pela palavra falada. E pela palavra falada é que tem que vir a obra de Deus correspondente a este tempo final. Pela palavra criadora falada de Deus é que tem que vir a criação
do novo corpo que os mortos em Cristo terão e que nós teremos também. Porque essa é a água que Ele nos dará neste tempo final. Porque essa é a água da plenitude do Espírito de Deus para cada filho e filha de Deus. Assim como com as primícias do Espírito, recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão, a água de vida eterna. Para o último dia, em acréscimo, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um dos seus filhos que já tem seu corpo teofânico. Esse corpo eterno será para todos os que terão o corpo teofânico. Ou seja, para os que receberam as primícias do Espírito, receberão também a plenitude do Espírito de Deus no último dia. E assim como com as primícias, recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão, com a plenitude receberemos o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim estaremos com a dupla porção. Agora, vejam vocês com esta bênção prometida para o último dia. Para que tempo? Para o tempo da segunda vinda de Cristo. Para o tempo da materialização da rocha pela segunda vez, dando água de vida eterna a todos os filhos e filhas de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Para isso é a segunda vinda de Cristo. Para a transformação de nós, os que vivemos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora, há um programa na segunda vinda de Cristo, o qual Ele é o que realiza. Assim como na primeira vinda de Cristo houve um programa assinalado por Deus para ser realizado, o qual realizou o anjo do pacto manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. E por meio desse véu de carne realizou o programa correspondente à primeira vinda de Cristo, o programa correspondente à rocha sendo ferida lá por Moisés. Ali estava o tipo e figura, o qual se cumpriu no monte, ali no Monte Calvário. E agora, para o último dia, o tipo e figura da rocha, a qual Deus disse a Moisés que falasse, é o que tem que se cumprir. E agora vejam vocês como Moisés rompeu ou alterou esse tipo e figura. Mas a segunda vinda de Cristo tem que ser cumprida. Mesmo que não seja ferido literalmente, como na primeira vinda lá na cruz do Calvário, mesmo que não haja uma crucificação literal, uma crucificação espiritual se realizará. Crucificarão espiritualmente a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas. Eles contará, como contou aos que o fizeram literalmente também, os que o fizerem espiritualmente. Agora, a segunda vinda de Cristo é para trazer as bênçãos do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós.
Por isso é que o mesmo Senhor, disse São Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vem para que é a vinda do Senhor, é para nos dar vida eterna fisicamente também, para uma restauração, a vida eterna física também. E assim nos dar um corpo eterno, sermos restaurados a tudo o que perdeu Adão e Eva na queda, a vida eterna, com todos os direitos restaurados, e sendo todos restaurados, a herança de Deus, a qual perdeu Adão, mas que será restaurada essa herança aos filhos e filhas de Deus. Recebemos o Espírito de adoção, ou seja, as primícias do Espírito, o Espírito ou corpo teofânico da sexta dimensão, e neste último dia, em acréscimo, receberemos o corpo físico e eterno e glorificado que Cristo prometeu para todos nós. E assim teremos a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo, neste último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, os veremos a eles, e então seremos transformados. Isto é para a final trombeta, porque São Paulo disse que será a final trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 55. E então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. E assim viveremos por toda a eternidade com um corpo eterno e com o Espírito teofânico eterno também. E quando tivermos já o corpo eterno, como indivíduos, estaremos casados com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estaremos unidos com Ele, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa é a união de nós como indivíduos com Cristo. E a união da Igreja de Jesus Cristo com Cristo, vejam vocês, é a união do corpo místico de Cristo com a cabeça, que é Cristo, a pedra angular, em sua segunda vinda. Para isso vem a pedra angular, Jesus Cristo, em sua segunda vinda, para a união com sua igreja. E à medida que são chamados e juntados os escolhidos de Deus e colocados na era da pedra angular, vai se completando o número dos escolhidos de Deus, e vai se formando assim o lugar santíssimo desse templo espiritual de Jesus Cristo. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus na era da pedra angular, aí
a igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que fica completa como um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda sua plenitude. E Deus terá uma manifestação plena, ou seja, em toda a sua plenitude em sua igreja, no último dia, na era da pedra angular, no cumprimento dessa união de Cristo e sua igreja, onde Cristo e sua igreja se tornam um, assim como quando o ministro casa o noivo e a noiva, os declara marido e mulher, e os declara um só corpo. Ambos se tornam um só corpo. E assim é com Cristo e sua igreja nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro ocorrem aqui, na terra. Tanto na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, como em cada pessoa, como indivíduo. E quando cada pessoa, como indivíduo, for transformado, estará casado como indivíduo com Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é a que tem essas pessoas que se tornarão a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim terão, como indivíduos, a pedra angular unida a eles. Terão o novo corpo, o corpo eterno, unido ao corpo teofânico, e a alma dessas pessoas estará vivendo nesse corpo teofânico e nesse corpo físico, onde estará o corpo teofânico colocado. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, no último dia e para o último dia, estará recebendo a vinda do noivo para se casar com ela. E na parábola das 10 virgens, encontramos que as que tinham azeite, que são as que têm o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, as que têm esse corpo teofânico, disse que quando veio o esposo, ou seja, Cristo, o noivo, vamos ver, São Mateus capítulo 25, versículos 10 em diante, disse: E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, enquanto as fátuas iam comprar azeite, enquanto as fátuas iam em busca do Espírito Santo, em busca do corpo teofânico, por meio dos seus sistemas religiosos, porque todos buscam, por meio dos seus sistemas religiosos, o Espírito Santo, o novo nascimento, ou seja, o corpo teofânico da sexta dimensão. Mas enquanto elas iam, veio o esposo, e as que estavam preparadas, que eram as que tinham azeite, as que tinham seu corpo teofânico, as que tinham recebido o Espírito de Cristo, entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. Porque quando entra o último, é preciso fechar a porta. Porque não podem entrar mais pessoas.
E quem estiver sujo, suje-se ainda mais. E o justo seja justificado ainda. Já não há mais oportunidade, porque Cristo sai do trono do Pai e já não há sangue no lugar de intercessão no céu. Agora, no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, é onde esteve o Espírito de Cristo neste tempo final. Assim como esteve em cada era do passado, em cada anjo mensageiro de cada era. Para a era da pedra angular, estará o Espírito Santo no anjo mensageiro de Jesus Cristo, primeiro nas primícias. E depois estará em toda a sua plenitude. Quando sair do trono da intercessão, estará em toda a sua plenitude manifestado em seu anjo mensageiro. E aí estará a igreja do Senhor Jesus Cristo casada com Cristo. E cada membro do corpo místico de Cristo estará casado com Cristo, porque será transformado e terá o corpo eterno. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação à vinda de Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Primeiro vejamos quem é este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Orando, o precursor da segunda vinda de Cristo disse em uma parte da oração: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o Anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto, o qual também aparece em Apocalipse capítulo 10 como o anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça, com seus olhos como chamas de fogo, com seu rosto como o sol, resplandecendo como o sol, e com um livrinho aberto em sua mão, que é o livro dos 7 selos. Na página 134 da mensagem Os Selos em espanhol, disse nosso irmão Branham, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na página 146, nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo, nos fala de Cristo com uma espada saindo da sua boca, e disse: mas quando Cristo vier, uma espada sairá da sua boca como um relâmpago, sairá e aniquilará seus inimigos e expulsará o diabo, cortará tudo demais, e suas vestimentas serão tingidas em sangue, e sobre sua coxa estará escrito o Verbo de Deus. Amém. Ele vem com seu exército do céu.
256. E agora na página 256 do livro Os Selos, nos diz o que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E disse, como virá no último dia. Disse, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como virá Jesus Cristo em Espírito Santo à sua igreja no último dia, a era da pedra angular, virá encarnado em um homem. Esse homem tem que ser um profeta, e tem que ser o profeta da era da pedra angular e da dispensação do reino. Este homem tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim é como virá a pedra angular, a rocha que Moisés, em tipo e figura, feriu quando Deus lhe disse, fale, pelo qual Moisés perdeu o privilégio de entrar vivo em seu corpo terreno à terra prometida. E também Arão perdeu esse privilégio. Agora podemos ver como virá a pedra angular ao corpo místico de Cristo no último dia. Virá manifestado em carne humana no último dia. No mensageiro que estará na era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4 ele diz, Cristo disse, sobe aqui, onde a era da pedra angular, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos dá a conhecer todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. É seu anjo mensageiro quem dá a conhecer todas estas coisas. Disse Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É o anjo do Senhor Jesus Cristo, o instrumento de Jesus Cristo, para dar a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro, vindo manifestado em carne humana, no cumprimento das suas promessas correspondentes à era da pedra angular. Assim como esteve manifestado em carne humana, em cada anjo mensageiro de cada era, da sua igreja gentia. E agora, para o último dia, depois de ter uma manifestação em carne humana, no cumprimento das primícias do Espírito, depois terá uma manifestação plena, uma manifestação em toda a sua plenitude, através do seu anjo mensageiro. E quando seu anjo mensageiro for adotado e tiver um novo corpo, aí haverá uma manifestação sem limites de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E assim estará a igreja do Senhor Jesus Cristo com Cristo manifestado no meio dela,
para a união de Cristo com sua igreja. Assim é como entram as virgens prudentes, as bodas do Cordeiro, e depois se fechará a porta. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, estará manifestado no meio da sua igreja em carne humana, através do seu anjo mensageiro, para a união em matrimônio de Cristo com sua igreja. E quando todos tivermos o corpo eterno, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará em toda a sua plenitude, casada com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E cada um de nós, como indivíduos, estaremos casados com Cristo, ao termos o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós, o qual já no tipo e figura foi cumprido. Ou seja, o tipo e figura dá testemunho de que será uma realidade para os filhos de Deus. Tendo nós o tipo e figura, e tendo nós a palavra do Evangelho do Reino, a mensagem da grande voz de trombeta, já temos nessa palavra o corpo novo. Ou seja, que temos nesta palavra o que é necessário para a criação do novo corpo. Nesta palavra está. Agora vejamos a Cristo em suas diferentes formas. Cristo como teofania. É o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Isso é Cristo em Espírito Santo. Cristo como palavra, como mensagem. Isto é a mensagem de Cristo em cada era. Cristo em cada era, na forma de mensagem, foi a mensagem de Cristo para seu povo em cada era. Cristo como mensagem em nosso tempo é a mensagem da trombeta final ou mensagem do Evangelho do Reino. E Cristo, em sua igreja de era em era, em Espírito Santo, foi Cristo manifestado em cada anjo mensageiro de cada era, tanto das 7 eras da igreja gentil como da era da pedra angular. E Cristo como sua igreja, pois é o grupo de crentes de cada era. E agora vejam vocês a Cristo em suas diferentes formas em que estaria manifestado em seu corpo místico de crentes. Agora, vejam como para o último dia, as bodas do Cordeiro, em toda a sua plenitude, será quando tivermos o corpo novo. Assim estará em toda a sua plenitude, cumprida as bodas do Cordeiro. Agora, encontramos que o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse que as bodas do Cordeiro já foram efetuadas. Isto é, quando a igreja de Jesus Cristo se uniu ou foi unida à pedra angular, a era da pedra angular, como corpo místico, com a vinda da era da pedra angular, já encontramos que a igreja, como corpo místico, se uniu com Cristo. Ou seja, que está
casada com Cristo. Mas recordem que é preciso ver todos os ângulos das bodas do Cordeiro. Disse nosso irmão Branham que quando um jovem dá a palavra a uma jovem, ou seja, se compromete diante de Deus, já está casado. E isso é unidos. É uma boda diante de Deus. E quando Cristo nos deu sua palavra e a recebemos, pois estamos casados com Cristo. Aí temos as bodas de Cristo conosco, com sua igreja. Mas vejam vocês como é preciso seguir os diferentes passos até que em toda a sua plenitude se cumpram as bodas do Cordeiro. E depois vamos à recepção, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Na recepção, sempre dão algo de comer, vê? É a ceia. Se dá uma comida, uma ceia. E a ceia das bodas do Cordeiro será, vejam vocês, na casa do nosso Pai Celestial. Porque aqui na terra, os seres humanos vão estar passando pela grande tribulação. Assim que iremos a um lugar tranquilo, cheio de paz, de amor divino e de segurança, onde nem as bombas atômicas nos afetarão. Assim que podemos ver o que são as bodas do Cordeiro. É a união de Cristo e sua igreja, de dois seres que se amam e deram sua palavra. E agora, vejam vocês como depois das bodas do Cordeiro, virá a ceia das bodas do qual estaremos falando na próxima atividade. Nessa atividade, estamos vendo o mistério das bodas do Cordeiro. Se vocês notarem bem, em uma boda, enquanto está se realizando as bodas, tudo o que vocês estarão vendo será a noiva e o noivo vestido de bodas. E estarão vendo o ministro aí falando, ou seja, realizando essa cerimônia de bodas por meio da palavra falada. Por meio desta palavra falada é que o ministro efetua esse matrimônio, essas bodas de dois seres que se amam e depois os declara marido e mulher. Ambos se tornam uma só carne. Mesmo que se vejam dois corpos, são diante de Deus uma só carne. E Cristo e sua igreja, vejam vocês, se tornam uma só carne. E assim como o homem e a mulher se tornam carne da sua carne e sangue do seu sangue, a esposa se torna assim para o esposo, como também Adão disse de Eva. Agora vejam vocês,
Cristo e sua igreja se tornarão uma só carne. E do mesmo tipo de corpo de Cristo será o corpo de cada membro da igreja de Jesus Cristo. Um corpo eterno e glorioso, com um espírito teofânico da sexta dimensão dentro desse corpo. E aí estará a alma da pessoa, vivendo por toda a eternidade. E assim viveremos por Cristo como reis e sacerdotes por toda a eternidade. As bodas do Cordeiro é o evento maior, a festa maior, ou a maior cerimônia que está prometida para ser realizada neste planeta Terra, no programa divino. E para isso é a segunda vinda de Cristo. E Cristo estará no meio da sua igreja, manifestado. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, Cristo estará no meio da sua igreja, manifestado em um corpo eterno através do seu anjo mensageiro. E depois nos encontraremos com Cristo para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E ali o veremos. Ali veremos a Cristo, ao qual sempre desejamos ver. Mas antes de ir à ceia das bodas do Cordeiro, antes de sermos transformados e raptados, o estivemos vendo manifestado por meio dos seus anjos mensageiros, de suas diferentes etapas ou eras, das 7 eras da igreja gentia e da era da pedra angular. Essa é a forma em que ele estaria revelado em sua igreja nas 7 eras e na era da pedra angular. Agora, vejam vocês como, para este último dia, um grupo de crentes em Cristo entraria com Cristo no lugar da ceia das bodas do Cordeiro. Vejam vocês como no templo de Cristo, que é a sua igreja, se realiza as bodas do Cordeiro. Aí, diante da presença de Deus, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, aí é onde ocorre esse milagre das bodas do Cordeiro com sua igreja. É aí onde todos os filhos e filhas de Deus virão a ser transformados e se tornarão um com Cristo, e Cristo habitará em cada um dos membros da sua igreja em toda a sua plenitude. Porque tanto como indivíduos, como também como igreja, como corpo místico de crentes, Cristo esteve edificando um templo espiritual
como a igreja esteve edificando um templo para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E como indivíduo, esteve edificando um templo como indivíduo para Deus morar nesse indivíduo em toda a sua plenitude. Ao serem adotados filhos e filhas de Deus. Agora, neste tempo no qual vivemos, é que, com a adoção dos filhos e filhas de Deus, ficamos casados com Cristo. Ele, em Espírito Santo, estará manifestado em todos os filhos e filhas de Deus. Ou seja, Deus, em Espírito Santo, estará manifestado em cada pessoa pertencente a este corpo místico de crentes, e todos teremos o corpo eterno e o Espírito eterno teofânico também. E seremos um lugar de morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, também é um templo espiritual para a morada de Deus em Espírito Santo em toda a sua plenitude. E teremos a plenitude de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Primeiro começa com as primícias e depois se chega à etapa da plenitude. Porque o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro no cumprimento das primícias do Espírito e logo na plenitude de Deus, onde o anjo receberá seu corpo eterno. E Deus, em Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, continuará em seu anjo mensageiro, mas já estará em toda a sua plenitude manifestada. E com essa manifestação em toda a sua plenitude, o povo hebreu será impactado. E dirão, mas se isto é o que nós estamos esperando aqui em Israel, por que esta bênção tão grande entre os gentios? Quando Jacó lançou a bênção da primogenitura, não foi entre os gentios? Não colocou sua destra sobre a cabeça de Efraim? E onde estiver a destra, pois aí está a bênção da primogenitura. E a mão direita, a destra de Jesus Cristo, a destra de Deus, que é Jesus Cristo, onde está? Está entre os gentios, em Efraim espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, para que se materializem nela as bênçãos da primogenitura. E ressuscitem os mortos em Cristo, e vejamos como cada anjo mensageiro com seu grupo vem a ser uma grande nação. E venha a ser um poderoso exército de Jesus Cristo. Cada anjo com seu grupo será um poderoso exército que Jesus Cristo terá sob a liderança de Jesus Cristo e Espírito Santo no último dia, manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino por meio do seu anjo mensageiro.
Agora podemos ver onde nos encontramos no corpo místico de Cristo. Estamos na era das bodas do Cordeiro. E vejam vocês como se cumpriram as bodas do Cordeiro nos tipos e figura. Esse se cumpriu nos tipos e figura, tem que se cumprir no que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Com a palavra que recebemos em nossa era, a era da pedra angular, em nossa dispensação, a dispensação do reino, esta palavra do evangelho do reino, esta palavra da grande voz de trombeta, estivemos recebendo em forma de semente as bodas do Cordeiro. Estivemos recebendo em forma de semente a ceia das bodas do Cordeiro. Estivemos recebendo em forma de semente o novo corpo. Estivemos recebendo em forma de semente o rapto dos escolhidos. Estivemos recebendo em forma de semente o glorioso reino milenial. Tudo isto está em forma de semente, em forma de palavra, em forma de mensagem, na igreja do Senhor Jesus Cristo e na alma de cada um dos escolhidos de Deus. Aqui está tudo o que Deus prometeu para este tempo final. Está em meu coração e o coração e a alma de cada escolhido de Deus deste último dia, para se materializar conforme como foi prometido por Deus. Por isso é que a palavra se recebe na alma, porque com a alma, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação, para que se materialize o que você creu. Com nossa boca confessamos o que cremos em nossa alma, para que assim se materialize tudo o que nós cremos. Agora, vejam vocês que este é o mesmo método divino. Tudo que Deus pensou em sua mente, em sua alma, Ele depois falou, porque o comunicou aos seus profetas. E quando os seus profetas o falaram, foi Deus falando por meio de carne humana. E logo esteve se materializando o que Deus falou por meio dos seus profetas. E nós, ao recebermos os pensamentos divinos sendo falados, sendo revelados e recebê-los em nossa alma, se tornam agora nossos pensamentos. Os pensamentos da nossa alma e do nosso corpo teofânico, os quais falamos em fé, para que assim se materializem todas as promessas divinas, as que faltam para ser materializadas. E em breve todos sejamos transformados e estejamos na plenitude das bodas do Cordeiro, com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. E assim estejamos restaurados à vida eterna, da qual caiu Adão no horto do Éden. A palavra, o título de propriedade, é dado a nós para nós comê-lo.
E isso ocorre quando recebemos a palavra, o Evangelho do Reino em nosso tempo e comemos lá em nossa alma esta palavra. Estamos comendo o título de propriedade, o livrinho dos 7 selos, para sermos restaurados à vida eterna, como Cristo prometeu para cada um de nós. E para os santos que partiram nas eras passadas. Agora, vimos o mistério das bodas do Cordeiro. É a união de 2 seres que se amam, de Cristo e sua igreja. Sua igreja composta pelos membros do corpo místico de Cristo, crentes em Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Jesus Cristo, para neste último dia entrarem nas bodas com o esposo, com o noivo, e assim serem unidos no santo estado do matrimônio com o Filho de Deus para toda a eternidade. E o que Deus tem por meio de Cristo e sua igreja para toda a eternidade, sabe o que é? Sabem o que é? Pois todo o programa divino correspondente à eternidade. Assim que não se preocupem do que temos que fazer quando tivermos um novo corpo, porque já tudo Deus o tem como programado. Porque Deus não faz nada sem antes pensá-lo. Não é como algumas pessoas dizem, que falaram ou fizeram algo sem pensar. Se fizeram algo sem pensá-lo ou se falaram algo sem pensá-lo, sabem o que aconteceu a essa pessoa? Atuou loucamente. Ou seja, que atuou como atuam os loucos. E ao atuar como atuam os loucos, não atuou corretamente. Loucamente atuou Moisés quando se encheu de ira. Loucamente atuou Arão também. E loucamente atuou Arão também quando fez um bezerro de ouro para o povo hebreu. Na Escritura, há casos onde nos disse a Escritura que houve pessoas que atuaram loucamente. Ou seja, que lhes chegou um momento em que atuaram nesta forma. Embora eles não estavam loucos, mas lhes veio neste momento, esse momento onde atuaram nesta forma e tiveram graves problemas. Agora vejam vocês, a era de Laodiceia está pobre, cega, miserável e nua, desventurada e não sabe. Como está? Espiritualmente louca e não sabe. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo está acordada. E está na etapa mais gloriosa de todas suas etapas. Está na era de ouro, que é a era da pedra angular, que é a era do trono, e a era das bodas do Cordeiro com sua igreja. Para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Estamos em um tempo tão importante que de um momento a outro os mortos em Cristo vão ressuscitar. E os que estamos vivos seremos transformados.
Deus começou uma transformação com as primícias do Espírito, transformou o escolhido por dentro. E somente falta a transformação exterior, que é o novo corpo. Agora vejam vocês como este programa para as bodas do Cordeiro, para serem efetuados no tempo final, tudo, vejam vocês, esteve se preparando. E tudo esteve em um processo para este grande evento do tempo final. Para o grande evento das bodas do Cordeiro. Agora, quem no último dia, no tempo final, estariam nas bodas do Cordeiro presentes e estariam se casando com Jesus Cristo, Filho de Deus? Pois nós, neste tempo final. Por isso nos enviou a este planeta Terra para vivermos nesta terra, neste tempo final. Para casar-nos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Ou seja, para sermos unidos com Cristo e sermos a imagem e semelhança do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E sermos restaurados assim à vida eterna, com um corpo eterno e um espírito teofânico eterno também. O mistério das bodas do Cordeiro. À medida que recebemos a palavra, esta palavra vai se encarnando em nós. E quando terminar este processo, nossos corpos físicos serão transformados. E então estaremos como nosso Senhor Jesus Cristo, adotados no reino de Deus. O mistério das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que se efetue todo o processo das bodas do Cordeiro em sua igreja como corpo místico de crentes e em cada um de vocês e em mim também como indivíduos. E em breve todos tenhamos um novo corpo e estejamos assim, em união com Cristo por toda a eternidade. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos pedir a Miguel já passe por aqui para continuar. Talvez na tarde falaremos sobre o nome, porque a noiva, quando é noiva, pois tem o nome dela, mas quando se casa, herda também o nome do seu esposo. E esse é o nome novo de Jesus Cristo, o nome eterno de Deus, do qual ele diz que o escreverá sobre o vencedor. Sabem vocês que quando uma jovem se casa com um rapaz, esta moça é uma vencedora? Não se sabe quantas lutas teve para conseguir se casar com este jovem. Quantas vezes esteve a ponto de perder este jovem, mas venceu, teve seu matrimônio e herdou o nome
do noivo, do esposo também. Agora veja, tudo que vai com umas bodas. E a herdeira também do esposo. Bom, vamos deixar isso aí quietinho, porque com as bodas do Cordeiro é que recebemos a herança de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o herdeiro e com as bodas é que a igreja noiva de Cristo se converte em herdeira legítima e em herdeira vigente da herança do seu esposo. É co-herdeira. Agora, vamos deixar isso quietinho. Em outra ocasião que falemos sobre as bodas do Cordeiro, tocaremos um pouco mais disso e talvez à tarde também falaremos um pouquinho disso, se Deus nos permitir. Na tarde teremos o tema o mistério da ceia das bodas do Cordeiro. As bodas são aqui, na terra, e a ceia é no céu, o qual veremos na próxima atividade. Quem estarão na ceia das bodas do Cordeiro? Pois todos nós. Todos os que estariam nas bodas do Cordeiro são os que estarão na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos pedir a Miguel que passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte nessa tarde ou nesse dia, dando graças a Cristo por suas bênçãos e pelas bodas do Cordeiro. Quando se cumprir a última fase das bodas do Cordeiro, estaremos todos nas bodas do Cordeiro em toda a sua plenitude, com o nosso corpo eterno e glorificado, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e conosco novamente, Miguel Bermúdez Marim.